Fala galera, voltei aí para fazer o pós-jogo da sétima rodada do Brasileirão e também o pré-jogo aí dessa oitava rodada que se inicia amanhã. Mas antes de iniciar eu queria pedir a todos vocês que ajudem aí na divulgação do meu canal, dos meus vídeos aí, ajudem compartilhando, mandando para amigos, familiares, comentem, dê suas sugestões também, palpites para os jogos e comentem também aí sugestões no time, no seu time no Cartola, quem você escalou. Isso vai me ajudar muito, principalmente se inscrevendo, né galera? Se inscreva aí, quanto mais inscrição melhor. Valeu? Bom, vamos começar falando do Fluminense aí, que jogou contra o Atlético Goianiense e decepcionou, né? O time do Fluminense é aquele time que ganha os improváveis e perde os jogos mais prováveis de se ganhar. E foi assim, contra o Lanterna, não perdeu, mas passou sufoco, quase perdeu, tomou um empate no fim. Mas vamos falar o que aconteceu. O Fluminense iniciou bem, assim como contra o Vasco, contra o Clássico aí. O Fluminense foi muito bem no início da partida e logo no início mesmo, aos 7 minutos, um lindo cruzamento de Nenê, Evanilson pegou um belo voleio e abriu o placar, 1-0. O Fluminense continuou dominando, mas começou a recuar, começou aqueles toquinhos para trás e numa dessa o Nino bobeou feio. Um zagueiro que está aí praticamente 2 anos no Fluminense, praticamente jogando de titular, a maioria das partidas, não pode dar um vacilo daquele. E o Hudson, que voltou aí, né, iniciou essa partida como titular depois de um tempão parado, chegou a entrar no jogo contra o Vasco, mas para mim não era para ele entrar agora, fora de ritmo. Podia ter dado oportunidade para o Iago Felipe, que vem entrando sempre no segundo tempo, mas não, o Odair optou pelo Hudson, que fez 2 faltas, tomou um cartão amarelo antes, e nessa bobeada aí do Nino, ele fez outra falta e acabou tomando aí o segundo amarelo e foi expulso. Isso aos 40 minutos do primeiro tempo, então prejudicou muito o time do Fluminense. Teve que fazer modificações e o Nenê, por estar acima da idade aí, né, o time perdeu muito e o Odair não tirou o Nenê de início, tirou o Marcos Paulo, que estava apagadão no jogo também, e colocou um cara mais veloz e depois veio tirar o Nenê também, né, e o time perdeu, né, perdeu muita qualidade naquele início do jogo. E o Atlético Goianiense, de tanto bater, chegou ao empate com o Renato Caizar aí de cabeça. Calegari baixinho não conseguiu marcar e o Atlético Goianiense chegou ao empate aos 39 do segundo tempo com o Renato Kaiser. Um mau resultado do Fluminense, pois encara agora o São Paulo, mas isso é assunto para depois. Agora vamos para o Flamengo. O Flamengo fez um jogo aí de muitos gols contra o Bahia. O Flamengo voltando a ser o Flamengo, né? Pelo menos na parte ofensiva, o time conseguiu desenvolver aí muito bem, fazendo triangulações, jogadas envolventes, tabelinha, toque de bola. Entrou com Pedro e Pedro Rocha na frente. O Bruno Henrique e o Gabigol, como um amigo meu flamenguista falou, pontuou que eles estão deixando muito a desejar. Estão muito fraquinhos, parece que não quer nada com nada. O Gabigol até fez uns golzinhos aí, só que a maioria de pênalti. Então o Pedro entrou com vontade e foi ele autor dos 2 primeiros gols do jogo, aos 2 e aos 16 minutos. E com a entrada desses dois na frente, os meios de campo até jogaram melhor. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta jogaram muito essa partida. O Pedro fez esses 2 gols, aos 2 e 16 minutos do primeiro tempo. Rodriguinho diminuiu aos 32, mas logo na sequência, Arrascaeta aí aos 37 minutos fez outro gol aí pro Flamengo, fazendo 3-1.
E o Welber, aos 42, descontou de novo. Tudo isso no primeiro tempo, 3-2 Flamengo. Mas já na volta do segundo, de novo o Flamengo foi para cima. Everton Ribeiro fez um golaço aos 3. Depois a Arrascaeta, um golaço também aos 7 minutos. E no finalzinho aí, já nos acréscimos, Danielzinho, ex-jogador do Fluminense, descontou novamente, fazendo aí terceiro para o Bahia. Então ficou 5-3 para o Flamengo. Então na parte ofensiva o Flamengo foi muito bem, foi muito superior ao Bahia. A baixa é o goleiro. Tanto o goleiro do Flamengo e o do Bahia falharam muito nessa partida. O Gabriel Batista, que graças ao Daniel, o Diego Alves está de fora e o César pelo Covid-19, ele jogou essa partida aí e provavelmente será ele aí mantido para a próxima partida do Brasileirão. E o goleiro do Bahia, Anderson, também falhou, principalmente no primeiro gol do Flamengo, aquele toque de bola lá atrás. O zagueiro também falhou, tocando a bola para ele, brincando ali dentro da grande área. Pedro chegou dando aquele carrinho na bola e jogou a bola para dentro do gol. Então, assim, as duas baixas aí desse jogo foi os goleiros, né? Mas melhorando isso, voltando o Diego Alves aí no gol do Flamengo, ainda não nessa partida, mas na próxima, arrumando um pouquinho a defesa também, o Flamengo vai se reencontrando aí no Brasileirão, já subiu um pouco, e vamos ver na próxima partida o que acontece. Bom, Botafogo e Curitiba jogaram aí também nessa rodada, foi a estreia do Calu, mas não conseguiu sair do zero. O Botafogo foi superior, mas não deu, ficou 1-0 aí no empate amargo contra o Curitiba aí no Engenhão. Agora o Vasco fez outro jogo aí bacana de se ver, um jogo empolgante contra o Santos na Vila, e mais uma vez na Vila Belmiro, um jogo marcado pelo VAR. E o Santos, cada jogo que se passa, vai se mordendo aí de raiva com o VAR. Abriu o placar com o Lucas Veríssimo. Felipe Bastos empatou aos 41 e aí entrou o VAR. O juiz anulou, o VAR foi e deu o gol pro Vasco, deu o gol legal. 1-1 aí no primeiro tempo. Segundo tempo, Marinho, golaço. Marinho, como falei nos vídeos anteriores, é um dos destaques aí desse brasileiro, juntamente com o Thiago Galhardo do Inter. Para mim os dois estão voando aí. E o Nenê também do Fluminense, pode deixar de falar também, está jogando muita bola aos 39 anos. Mas o Marinho fez mais 2-1 aí para cima do Vasco. E depois o VAR entrou novamente, marcando um pênalti aí em cima do Vasco. E o Cano foi lá e conferiu, empatando essa partida aí contra o Santos. Um jogo bastante movimentado também, assim como o do Flamengo. Bastante animado, então foi 2-2 aí o placar final, Santos e Vasco. Agora vamos fazer um pré-jogo aí da 8ª rodada do Brasileirão. O Flamengo encara o Fortaleza amanhã, às 17 horas. Como eu já falei antes, o goleiro Gabriel Batista segue como titular. Muita gente se perguntando por que não o Hugo, que já foi até convocado aí para a seleção de base e profissional também, né, para ganhar moral, né, profissionalismo ali, né, conhecer, né, o ambiente da seleção. E agora quem é escalado é a quarta opção, né, do Flamengo hoje, né, o Gabriel Batista, que acaba virando a terceira, superando aí o Hugo, né, com as ausências do Diego Alves e o César. Ele assumiu aí a titularidade e está com moral com a comissão técnica, mesmo tendo algumas falhas aí contra o Bahia nessa rodada passada. E o Botafogo vai encarar o Corinthians na Arena Corinthians. Com Covid-19, o lateral direito, Fernando, está de fora. Uma das opções do banco aí do Autuori não foi relacionado a esse jogo, foi cortado devido a testar positivo no Covid-19. São Paulo e Fluminense, domingo às 16 horas. O Yuri volta, o Muriel segue de fora e na frente segue ainda
em aberto, né? O Evanilson está suspenso, é provável que o Fred entre no lugar dele, mas pode ser também que o Marcos Paulo seja improvisado ali. Improvisado não, porque ele já atuou ali naquela área, ali, naquela posição, na divisão de base, ele era o camisa 9. No profissional ele vem jogando mais como um segundo atacante ou um ponto esquerdo. Então pode acontecer de o Fred jogar com 2 pontas abertos, ou o Fred jogando com um atacante do lado dele, fazendo um 4-4-2. Então tem várias opções o Odair pode fazer aí, né, neste domingo às 16 horas contra o São Paulo. Vamos ver o que ele vai aprontar, mas acredito que o Fred comece jogando essa partida. E o Vasco, por fim, aí, encerrando aí essa rodada aí dos times carioca, pega o Atlético Paranaense domingo às 18 horas. O Vasco cheio dos desfalques. Mais 2 jogadores aí pegaram também o Covid-19. Infelizmente, aí, o Guilherme Parede e um dos reservas aí do Fernando Miguel, o goleiro Lucão. E os dois se juntam aí ao Ricardo Graça, zagueiro, o Erlen, zagueiro também, Breno e Vinícius, que seguem de fora aí do Vasco, de desfalques importantes aí, principalmente o Guilherme Parede, que vem entrando e jogando muito bem, não poderá estar apto para jogar aí no domingo. Bom, galera, é isso, só confirmando os horários dos jogos aqui para deixar bem claro. Flamengo e Fortaleza amanhã, sábado, às 17 horas. Corinthians e Botafogo amanhã também, às 19 horas, um pouquinho mais tarde. São Paulo e Fluminense no domingo, às 16. E o Vasco encerrando aí com o Atlético Paranaense às 18 horas aí, as partidas dos times carioca. O Botafogo tá lá na zona, né? Tá amargando aí a 17ª colocação. E o Flamengo, Fluminense e o Vasco tá na sequência aí. O Vasco, se eu não me engano, em 4º, Fluminense em 5º, Flamengo em 6º, né? Caíram uma posição porque o Atlético atropelou o São Paulo e deixou eles para trás aí, né? Vasco, Fluminense e Flamengo, a sequência aí. Vamos ver o que acontece nessa próxima rodada, se muda alguma posição ali entre eles. Mas que bom que pelo menos os 3 aí estão bem, iniciaram bem, né, o campeonato. O Flamengo não iniciou bem, mas está se recuperando. E o Botafogo está caindo, mas vamos torcer que o Botafogo se recupere também, assim como o Flamengo vem se recuperando. O Botafogo tem um time assim, não é um grande time, mas é um time competitivo e eu acho que vai dar liga ainda assim. O Autuori é um cara inteligente e vamos torcer aí que o Calu faça diferença, né? Já está numa certa idade, mas eu acho que ele é mais confiável aí que o Honda. Tem mais disposição ali, né? Joga de ponta. Então acredito que pode sim dar muito certo aí pro Fogão. Bom, agora vamos para sugestões aí no Cartola FC, né? Bom, o meu time vai ser mais ou menos este aqui, ó. O técnico do Inter, né? Eduardo Coudet. Goleiro, Fernando Miguel do Vasco. Laterais, Bruno Cortez do Grêmio e Mike do Palmeiras. Zagueiros, Rodrigo Caio do Flamengo e Matheus Jussa do Inter. No meio de campo, Alisson do Grêmio também, Galhardo do Inter, Zé Rafael do Palmeiras. Ataque, Gabigol, Marinho e Fred. Esses aí são praticamente meu time, né? Meu time montado para essa rodada aí no Cartola, e são minhas dicas aí para vocês escalarem os seus times também. Valeu, galera, é isso. Espero que vocês deem muito likes aí neste meu vídeo de agora. E segunda ou terça estarei de volta aí comentando o pós-jogo dessa rodada e o pré-jogo da próxima. Valeu, próxima rodada tem Fla-Flu. Fui, abraço, boa noite, boa rodada para todos.